Fala pessoal, vocês estão no canal Corte 51. O link do episódio completo está na descrição do vídeo. Agora, bora pro corte. Qual que você sente que foi o pulo do gato da WhatsApp? Assim, em que momento isso se transformou no negócio absurdamente gigantesco e bem sucedido que é hoje? No quarto ano que eu estava nessa empresa, eu estava bem, ganhando bem. Ou seja, quando eu já tinha sido expulso do Colégio Naval, quando eu já tinha abandonado a faculdade. Então, quando estava todo mundo assim, já pensando, pô, agora o Flávio sossegou, que bom. Aí eu pedi demissão para abrir meu negócio. A gente começou a WhatsApp em 1995, 4 anos depois. O pulo do gato da WhatsApp, eu vou dizer que é uma mistura de um pouco de know-how que eu tinha já desses 4 anos com o timing. O que eu quero dizer com isso? Eu já dominava o processo de venda. Então o processo de venda começa por saber vender. Muitas sinapses você já tinha. Muitas sinapses. Eu já estava na fase 50 do jogo. Você finalizava o jogo em 2 minutos. Já tinha zerado o jogo. Aquele que o cara demorou uma semana para começar a dominar. Eu já estava. Então, eu já na fase da venda, eu já sabia recrutar e treinar vendedores, já sabia formar líderes, já sabia gerenciar. Ou seja, eu já estava numa fase bem avançada. Eu era responsável por mais de 600 vendas por mês, novos alunos ingressando. Então, esse é um primeiro ponto. Porque você começa um negócio ou com muito know-how ou com muito dinheiro. Tá. Se tu começar um negócio com muito dinheiro e pouco know-how, você consegue sobreviver por muito tempo até quebrar. Pode ser que nesse muito tempo você já atinja o break-even, ponto de equilíbrio, e teu negócio dê certo. Porque você tem muito dinheiro para sustentar esse negócio por muito tempo. Perfeito. Ou então, você pode ter pouco dinheiro e muito know-how. Era o meu caso. Apesar de ganhar bem, eu não ganhava bem há muito tempo. Então, não tinha tido acúmulo de capital a ponto de ter grana para fazer um investimento e ter capital de giro suficiente. Então, eu tinha pouco capital, mas tinha muito know-how. Já casado? Já casado há 3 anos. Tiramos esse investimento da frente. Essa meta já estava cumprida. Okay. Já tinha outras metas. Perfeito. Então, ali nesse momento, eu tinha muito know-how. Então, o que acontecia? Eu tinha pouca grana, mas como eu tinha know-how em vendas, eu trabalhava com o quê? Com o dinheiro do próprio cliente. Você vendia, esse dinheiro entrava, esse dinheiro era investido e a gente fazia o negócio gerar. Eu vendia muito. Então, a gente conseguiu dar certo. Agora, tem aquele terceiro caso, é pouco know-how e pouco dinheiro. Esse cara quebra rápido. Infelizmente, muitos empresários começam com muito sonho, pouco know-how e pouco dinheiro. 80% fecha nos seus primeiros 10 anos. Mas você não sei... Uma coisa muito louca, você está falando do muito sonho. Eu acompanho muito produção de conteúdo, de empreendedorismo. Eu acho legal pra caramba, porque eu acho que é inspirador demais. Essa inspiração, ela tem um limite também, né? Porque você está me falando do sonho. Às vezes a gente tem a impressão de que se você tem um sonho, vai atrás. E não é só ir atrás. Não, você tem a parte técnica. Você me fala aqui que, Rafael, venda é técnica. É técnica. Então, assim, eu te dei um negócio aqui. Em nenhuma das tuas... Você me deu três itens importantes. Ambição, técnica e gestão de emoção. E gestão de emoção. Nenhum deles está a ver com... o sonho, não. Com a vontade de... Também não tem a ver com biologia, também não tem a ver com geografia. Eu estou falando disso por quê? Porque você passou a vida inteira na escola sendo treinado dentro de um currículo educacional, no ensino fundamental e no ensino médio, e às vezes até na universidade, que não tem nada a ver com esse mundo real aqui que a gente está falando. Por isso que eu estou te falando que é do caralho que você está falando, porque eu vejo muito conteúdo sobre a paixão. E você me falou que a paixão ela é importante. Você precisa ter uma paixão. Mas Não basta. Não basta. É uma das questões. Mas uma coisa assim, sem ela, você também não sai do lugar. Sim. Agora, o que a gente espera é que com a paixão tu ache a solução, entendeu? Você vai se qualificar, você vai estudar, você vai ler. Agora a historinha de autoajuda de internet não resolve uma empresa, não. Você tem que ter técnica mesmo. Eu dizia para você, em primeiro lugar, eu tinha muito know-how, mas eu tive uma outra coisa positiva que me ajudou com a WhatsApp. Foi o timing. O que eu quero dizer com timing? Em 1995 foi quando começou o Plano Real. E tu lembra
que realmente o Plano Real fez muita diferença na vida do brasileiro. Com certeza. Aumentou o poder de compra. Aumentou o poder de compra, a economia ficou estável, acabou com a inflação. A inflação foi pro Então, saco. eu não me lembro em outro momento algo que tivesse tido mais impacto na vida da população, tanto de rico, classe média e pobre, todo mundo realmente teve um incremento de poder de compra. As pessoas iam pro supermercado para ver os preços, tinha os E eram os fiscais. mesmos. Isso foi antes, claro. Antes disso, Sim, trocava ou 2 vezes por seja, dia. o brasileiro já tinha essa... Já. A gente já estava indo para um caminho legal, né? Isso. Nessa ocasião também foi quando as empresas de telecomunicações foram privatizadas. Quando aconteceu a privatização das empresas de telecom, é claro que até hoje essas empresas têm um monte de problema no que se refere a atendimento a consumidor, etc. e tal, mas a gente não pode negar que a gente pagava $3.500 para ter uma linha telefônica e hoje é de graça. Sim. Isso aconteceu porque deixou de ser estatal e passou a ser uma empresa privada. E, obviamente, uma empresa privada que quer vender, ela não vai te impor dificuldade para ter uma linha telefônica. Pô, vem cá, meu irmão. Pega aqui a linha telefônica e vamos consumir. Assina aí. E foi o que aconteceu. E por que eu estou citando isso? Quando houve a quebra do monopólio de alguns serviços de petróleo na ocasião, que também se foram privatizados, e também das empresas de telecomunicações, houve uma entrada muito grande de capital estrangeiro no Brasil. Da noite para o dia, empresas internacionais desembarcaram no Brasil e compraram as empresas nacionais. Então, teu chefe era um gringo da noite para o dia. Sim. Então, eu lembro bem, porque eu trabalhava já com inglês há 4 anos, quando eu vendi inglês no início, a gente falava para o cliente assim, olha, no futuro o inglês vai ser importante. Estuda inglês, porque no futuro vai ser importante. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia você tem que falar inglês. Se você não falar inglês, você não tem acesso a um monte de coisa. Eu ouço falar isso do chinês agora. Há controvérsias. Muitas. Pelo menos essa frase eu ouço. Não sei se faz sentido ou não sei, mas a frase eu ouço. Então, deixa eu já desmontar o mito do mandarim. Mandarim. Chinês. Antes de voltar. Em primeiro lugar é o seguinte. Mandarim. 400 milhões de chineses. 400 milhões, bem mais do que a população brasileira. 400 milhões de chineses não falam mandarim. Tem isso? Tem, falam outros dialetos. Tem vários dialetos dentro da China. Então você tem 400 milhões de chineses que não falam mandarim. Em contrapartida, você tem mais de 400 milhões de outros chineses, é que lá tem muito milhão, né? Que estudam inglês. Tá. Então você tem mais chinês estudando inglês hoje do que americano nos Estados Unidos. Os chineses eles estão se adaptando para dominar o mundo, não é que o mundo está querendo entrar. É isso aí. Então eles estão aprendendo inglês. Eles vão aprender inglês. Eles já estão aprendendo inglês. Entendi. Entendeu? Então a China está aprendendo inglês porque ela se abriu para comercializar para o mundo todo. E você vê, tem 400 milhões de chineses que não falam mandarim. É muito complicado o mandarim. Agora, é bom falar mandarim. Quem fala, ótimo, maravilha, mas não vai ser, não vai substituir o inglês. Irmão, é muito começar de uma base que você não tem. É louco demais, é outra coisa. Cara. Agora, em 95, com a entrada dessas empresas internacionais, o que aconteceu? O inglês passou a ser fundamental. Entendi. Mudou de status de recomendável para fundamental. E a gente fundou a WhatsApp justamente nesse timing, nesse momento. E aí, o que nós fizemos? A grande sacada, o grande pulo do gato da WhatsApp foi que nós fizemos um curso para adultos. O que isso significa? Hoje é meio óbvio isso, mas na época não existia. Só existia um curso para crianças e adolescentes. Tá. Era cursinho de inglês da vovó, da titia. Não é? Você fez cursinho de inglês? Fiz IASIG, que era lá em Porto Alegre, era muito não forte. Não precisa falar um nome. Eu tô brincando. Nem sei se existe ainda. Não, eu tô brincando. Nem sei se existe. Eu me lembro que eu fazia um teste para saber em que nível eu tava. Sim. Eu tava no básico 1. Olha que humilhante. Básico 1, Matheus. Mas enfim, existia um monte dessas escolas que era para criança e adolescente. E aí, isso imagina, o cara tinha 25, 30 anos de idade, estava no mercado de trabalho, esses cursos duravam 10 anos. 10 anos. Pô, o cara com 30 anos vai entrar num curso de 10 anos? Não, o cara fazia a vida inteira. Tava morto, entendeu? Então, o que a gente fez? A gente criou um curso para adulto que precisava falar inglês. Ninguém queria ser professor de inglês. Um médico não é professor de inglês, é brasileiro. Sim. Então, por que eu vou te ensinar a ser professor de inglês? Porque esses cursos de 10 anos te formavam professor de inglês. É verdade. Muitos daqueles que acabavam o curso passavam a ensinar. Fazia o teacher training. O que acontece? A gente não. A gente pegou o mercado para treinar o cara para ele ser capaz de conversar no mercado. Entendi. Ponto final. E para adulto. Essa foi a Então foi meu know-how de vendas que a gente tinha. Então tinha um time de vendas muito forte.
a gente tinha um timing ali que era perfeito e mais o posicionamento que a gente pegou e aí a gente voou. Mas é um crescimento que ele não para, né? Porque quanto mais o mercado se globaliza, mais a gente tem acesso a conteúdo, produto de fora. Eu não conseguiria... Não existia internet. Não existia internet, mas hoje, por exemplo, eu pensei, coincidentemente, quando a gente marcou o nosso papo, eu pensei muito nisso. O conteúdo todo que eu assisto é em inglês, sem legenda. E aí eu parei para pensar outro dia, eu falei, caramba, olha a quantidade de informação que eu não teria recebido, que eu não teria entendido se eu não soubesse falar inglês. Exatamente. Virou meio parte da minha vida e não passou pela minha cabeça, caramba. Como, por exemplo, eu fui para Israel, fui jogar basquete em Israel, eu olhava para os outdoors sem saber que produto eles estavam vendendo. É um negócio que você fica muito perdido. Eu falei, caramba, cara, realmente o inglês me possibilita estar... E assim, Israel... no boteco da biboca, do fundo do bairro, do underground, você fala inglês. O cara fala inglês com você. Então, assim, realmente... Eu joguei basquete a vida inteira e volta e meia vinham americanos jogar. Né? Que nunca se deram o trabalho de aprender a falar biscoito. Nada. Nenhuma palavra, nada de português. E eles falavam algo muito prepotente, que obviamente vem do americano, mas que tem um pouco de sentido. Ele falava assim... Não sou eu que tenho que aprender a falar português. São vocês que têm que aprender a falar inglês. Ah, você está no Brasil. Não importa. Em qualquer momento vocês vão ter que ir para os Estados Unidos e vocês vão ter que se comunicar. E naquele momento a gente fala, que pau no cu, cara. Mas hoje eu olho e falo, é verdade mesmo, é verdade. Tem muito conteúdo, muita coisa que a gente hoje tem acesso que não tem versões, até mesmo filmes e produtos. Pensa, porra, nessa época que você falou, 95... A maior parte dos filmes que a gente assistia na televisão era dublado. Legendado era um negócio que a gente via na fita, no VHS. Hoje em dia, eu não sei quem que sabe falar inglês e que tem uma leitura bacana que não prefira ver um filme legendado do que um filme dublado. Apesar de que o filme dublado faz muito sucesso, a galera assiste pra caramba. Porque no Brasil ainda é o Brasil, né? Então, mas o melhor é quando a pessoa assiste sem... Aliás, eu até gosto de dizer que o legal é quando a pessoa assiste quando bota a legenda em inglês. Ajuda muito. Ajuda para ele estudar, ele lê, uma coisa vai ajudando a outra, ele desenvolve o inglês dele. Agora tem que estar no nível mínimo para chegar nesse ponto. Sim.